Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no meu canal, sejam todos bem-vindos, eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado da telinha, do computador, do celular, da TV, tá bom? Hoje a gente vai ter uma aula voltado aí para tempo de retorno, como escolher o nosso tempo de retorno para o nosso projeto de drenagem, tá? Essa é uma dúvida que muitos aí que estão iniciando, né, acabam ficando perdidos, né? Qual é o tempo de retorno que eu vou adotar para esse meu respectivo projeto? Eu estou fazendo um projeto de micro, um projeto de macro. Quais são as indicações de tempo de retorno? O que é o tempo de retorno? Né? Envolve o risco da obra, né? Então, nós vamos abordar um pouquinho aqui sobre esse tema de tempo de retorno, fazer ali algumas considerações importantes para quebrar alguns paradigmas, né? Do tipo, o meu tempo de retorno se eu estou adotando aqui 100 anos, quer dizer que vai acontecer um evento igual ou superior a esse de projeto só daqui depois de 100 anos, tá? Então, isso não é uma realidade. A gente vai entender um pouquinho mais desse conceito nessa aula de hoje, tá? E também aprender como determinar, então, o nosso tempo de retorno para o nosso projeto em questão aqui na drenagem urbana, ok? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. Eu queria já me apresentar aqui para vocês. Eu sei que tem gente que já me acompanha, né? A longa data aí, já está participando de outras aulas, já viu nosso site, já viu nossas redes sociais, já está mais por dentro aqui do que a gente está fazendo, mas outras pessoas estão chegando aqui hoje, né? Então, muito prazer, meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, eu sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, e eu trabalho aí no mercado de águas, né, de drenagem, hidrologia, hidráulica, recursos hídricos, de uma forma geral, já há 13 anos, tá? Há 13 anos que eu atuo numa multinacional italiana, né, sempre aí no campo aí que envolve águas, ok? Há 2 anos atrás eu comecei então a compartilhar um pouco desse conhecimento aqui nas redes sociais, não só aqui no YouTube, que é o canal que você está assistindo, né? Mas também em outras redes sociais como LinkedIn, Facebook, Instagram, Telegram, né? Também por e-mail, né? Então começamos a compartilhar um pouco desse conteúdo com as postagens, vídeos, aulas, apostilas, PDFs, planilhas de Excel, treinamentos pagos, treinamentos gratuitos, a nossa plataforma de capacitação, né, profissional sobre as águas. Temos também o nosso site, tá? Aqueles que quiserem até se aprofundar aí nos temas voltado a águas, né, também como modelagem, como dimensionamento de rede, como modelagem hidrológica, hidrodinâmica, método chuva-vazão, por aí vai todo esse universo de águas, né? Pode visitar o nosso site, né, que é o sobreasaguas.com, e lá nós temos diversos artigos ali, né, bem assim, aprofundados mesmo, com exemplos práticos, né? Vou até compartilhar com vocês a tela aqui, ó. Então, vocês podem visitar lá depois. Acessando aqui o nosso site, nós temos nessa parte inicial o nosso blog, né? Aqui temos alguns vídeos também recomendados. Temos aqui a nossa plataforma de capacitação sobre as águas, com todos os treinamentos e caminhos aqui de capacitação, que você consegue baixar aqui a ementa ou entrar para uma lista de espera, né? Então, nós temos essas informações e aqui em cima, na parte do blog, se você clicar em todos artigos, né? Você consegue acessar, então, os artigos por aqui. Então, por exemplo, equação de perda de solo, amortecimento de cheias, vazão de projeto pelo método Venteshow, determinação de Q710 para outorga, né? Curva-chave, né? Então, nós temos várias páginas aqui de artigos para você conseguir fazer o download, ou simplesmente imprimir, ou simplesmente ler, estudar, né? Então, fica aí disponível para vocês. Por exemplo, vou abrir aqui o de vazão Q710, né? Que é a vazão mínima, né? Então, tem uma contextualização, citando aqui as leis, né, vigentes, tem uma consideração aqui falando o que é, né, para quem não conhece, Q710, né, quais são as etapas aqui para a gente determinar o Q710, e aí nós temos aqui, então, um passo a passo aqui, já elencado, já sequenciado aqui para que vocês consigam, então, se aprofundar e determinar aí também Q710 na região de vocês.
tem toda a referência bibliográfica que a gente utilizou para o artigo, e tem um vídeo também, onde eu explico aqui um passo a passo, ok? Então, é bem detalhado, né, os artigos, são todos gratuitos ali. Se você voltar aqui na página do blog, né, você consegue acessar todas as páginas e ir navegando aqui dos artigos desde a primeira página. Nós tínhamos ali artigos para método chuva-vazão, como método racional e Paivu, por exemplo, né, onde você consegue também aprender, né? Então, aqui um resumo, para que serve, quais são as limitações, um exemplo prático, né? Então, aplicando aqui o Ipaivu, calculando aqui todos os parâmetros, determinando distribuição temporal da chuva, vazão de cheia, vazão de base, vazão de projeto, né? Então, todo esse passo a passo aqui detalhado para vocês também, ok? Então, fica essa dica aí também dos artigos que nós temos produzido aqui no nosso site, tá? Dentro desse trabalho, então, pessoal, dos artigos, dessa aula de hoje, entre outras aulas, postagens, a gente visa sempre, né, fazer com que você domine aí a drenagem urbana, né, e, obviamente, em decorrência disso, consiga desenvolver os seus trabalhos, faturar com os seus trabalhos, com os seus projetos, com as suas consultorias dentro dessa área de drenagem urbana. Então, esse é o nosso objetivo principal com essas ações aqui também, ok? Bom, antes da gente começar, queria só pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo. Se você gosta de vídeos como esse, se você gosta de temas como esse, de drenagem urbana, de estudos hidrológicos, de modelagem, né? Deixa o seu like nesse vídeo, porque eu não sei se você sabe, mas o YouTube, ele divulga mais o vídeo, apresenta mais o vídeo para as pessoas, onde ele enxerga que o vídeo é mais relevante. Para ele enxergar que o vídeo é mais relevante, ele precisa ver mais interação nesse vídeo, mais curtida, mais compartilhamento, mais comentário, né? Então deixa o seu like, que ajuda bastante a divulgar e fazer com que esse vídeo chegue em outros profissionais que muitas vezes estão batendo cabeça por aí também e não estão tendo acesso a esse material, tá? Se você já conhece aí um grupo de colegas, de amigos da faculdade, da graduação, da pós, de trabalho, do mestrado, que tem interesse nessa área também, compartilha esse vídeo com ele, né? Já compartilha direto, clica no aviãozinho para compartilhar e manda para o seu grupo aí de amigos, manda para os seus contatos que têm interesse nessa área, que estudam essa área, que estão querendo entrar nessa área, né? Então compartilha direto também esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, aí você precisa se inscrever no canal. A gente está postando vídeos diários aqui no canal. Se você não é inscrito, está perdendo um monte de material. Então se inscreva aí para você garantir aí o acesso a todo esse material, né? Às vezes você assiste um vídeo aqui no canal, depois o canal some, você não acha mais e tal. Então, já garanta a sua inscrição aí no canal também, ok? Então, pessoal, vamos iniciar aqui essa aula de hoje. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu preparei aqui um arquivo, né, para a gente discorrendo aqui em cima desse documento, ok? Esse material aqui, pessoal, que eu elaborei, ele foi baseado, né, no manual de drenagem da Prefeitura de São Paulo. Inclusive aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, ó. Manual de Drenagem São Paulo, volume 2. Se você quiser fazer o download depois, ó, volume 2, tá vendo? Então aqui são os fundamentos, depois você tem as diretrizes para projetos, né? Então aqui na parte dos fundamentos, a gente tem um capítulo aqui que ele aborda basicamente o tempo de retorno, né? E nós extraímos, então, desse manualzinho aqui, ó, Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, da página 28, tá, em diante. Nós temos aqui o período de retorno, né? Então, toda a explicação aqui também, quem quiser se aprofundar, vai até a página 32, depois já começa a falar de duração da chuva crítica, ok? Para ficar mais didático, a gente costuma falar, né, deixar brutalmente didático aqui para vocês, a gente vai basicamente resumir, né, resumir e ser bem objetivo nesses pontos aqui dessas 5 páginas que nós temos no manual. A gente vai resumir em uma única página, já com as equações e com as considerações gerais, ok? Bom, então vamos lá. Vamos iniciar aqui do início, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente vai fazer um projeto de microdrenagem ou macrodrenagem, tá? A gente já imagina na cabeça o dispositivo final, né? Seja ele a sarjeta, a rede de drenagem, né? As bocas coletoras.
os canais, bueiros, etc. Então, a gente já imagina o dispositivo já funcionando lá, já vem na nossa cabeça essa imagem, né? Mas para a gente chegar até a obra, né, até a execução daqueles dispositivos, implantação dos dispositivos, a gente tem um caminho a trilhar, né? Então, toda a parte de projeto assim, a parte inicial da coisa, se a gente pode colocar assim, são os estudos hidrológicos, estudo de chuva, tá? Porque imagina assim, eu implantei lá uma rede de drenagem, uma boca coletora, sarjeta, etc, etc, mas se não chover, não vai funcionar aquele negócio, né? Não vai trabalhar. Né? Então, tudo começa ali com a chuva. Então, a gente precisa estudar, né, a chuva de projeto, a gente precisa definir a chuva, a tormenta de projeto que nós vamos aplicar para esse dimensionamento. Tá? Por que tem que definir isso? Porque chuva é muito variado. Né? Pode chover forte, fraco, pode ser uma chuva longa, né? Então, qual que é a chuva que pode gerar mais impacto ali no nosso projeto, né? Qual que vai ser a nossa tormenta de projeto que a gente vai definir, tá? Então, já começamos por aí, né? Já olhando, né, com mais critério para essa questão do estudo hidrológico dessa parte de chuva, ou seja, tormentas de projeto, né, são utilizadas, né, para a gente determinar o quê? A nossa vazão de projeto. Ok? Então, os nossos modelos que nós temos hoje, chuva-vazão, como método racional, racional modificado, Ipaivu, Coqueiro-Errar, SS, etc., são modelos que eles leem, eles enxergam, né, a vazão, eles enxergam a precipitação, né, e transformam essa precipitação em vazão. Tá? Por isso que é conhecido como método chuva-vazão. Então, você entra com a chuva, ele transforma essa chuva em vazão, no caso aqui, vazão de projeto. Tá? Então, as tormentas de projeto são utilizadas para a gente chegar nessa vazão de projeto aqui, ok? Por quê? Porque a vazão de projeto é que a gente vai utilizar lá na frente para dimensionar o dispositivo, né? Ah, vai chegar uma vazão de X metros cúbicos por segundo. Essa sarjeta dá conta? Essa rede de drenagem com esse diâmetro de 50 dá conta? Essa boca coletora com essa abertura de 1 metro dá conta? Né? Então, a gente responder isso, né, a gente tem que fazer o cálculo de cada dispositivo, e para fazer o cálculo de cada dispositivo, a gente vai precisar da vazão de projeto, tá? E para determinar a vazão de projeto, a gente tem que ter a nossa tormenta de projeto. Perceba como é tudo conectado, né? Desde o que eu falei lá no começo, né? Que a gente já enxerga, né? Que fala de microdrenagem, macrodrenagem, já enxergamos o dispositivo funcionando lá, mas até chegar naquele ponto, a gente tem que fazer toda essa sequência lógica de estudos, tá? Bom, segundo ponto aqui a ser destacado, né? Para escolher a tormenta, né? Que a gente vai trabalhar, a primeira coisa é a gente ter uma noção de que tudo vai ter um risco atrelado, tá? Não tem como a gente escolher uma chuva e falar assim, ah, essa chuva aqui nunca, 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 nunca vai acontecer um evento maior do que esse, né, que eu estou colocando aqui. Até quando a gente faz estudo de PMP, que já é outros assuntos ali para vertedor de barragem, né, existem vários estudos que mostram, né, que houveram chuvas ainda maiores do que PMP. Então, assim, tudo tem um risco, tá? Então, tudo tem um risco. Na hidrologia, na hidráulica, nada é assim. É diferente da matemática, que é exato, né? Então, não é exato, acaba sendo uma ciência, né? Que cada vez mais a gente vai aprimorando, vai aperfeiçoando, mas não é exato como a matemática. Então, existem riscos atrelados, tá? Por isso que eu já comentei com vocês também, desde o começo, né? Que quando você fala assim, ah, eu vou trabalhar com um tempo de retorno de 100 anos, né? Algumas pessoas têm isso na cabeça ainda, né? Ah, eu vou adotar 100 anos, por quê? Porque aí eu vou ter 100 anos de vida útil da minha obra e só depois de 100 anos que vai ter um evento igual ou superior ao de projeto. Quando isso não é verdade. Pode ser que você projetou o seu sistema para um TR de 100 anos e na semana que vem dá uma bendita chuva maior do que aquela que você tinha projetado, tá? Então, ele vai ser o inverso ali, né, da probabilidade, mas a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Mas o que eu quero destacar é que tudo vai ter um risco na hidrologia. A gente vai ter que, né, tentar balancear esse risco e tomar algumas decisões, ok? Bom, outro ponto aqui, ponto 3, né? As equações IDF, né, intensidade, duração e frequência, que correlacionam, então, né, a frequência desses eventos, a duração da chuva e a intensidade da chuva, que a intensidade sempre vai ser uma altura de chuva por unidade de tempo, né? Então, a gente consegue
encontrar intensidades aí em milímetros por hora, milímetros por minuto, que são mais conhecidos, né? Então, nós temos as equações IDFs, as curvas IDFs, elas são muito utilizadas, né, para pequenas obras de drenagem, tá? Então, não são todas as cidades que têm, né, não são todas as regiões que têm, até aconselho, quem quiser fazer o download do software Pluvio, né, um software gratuito, onde você escolhe a região ali de estudo e ele apresenta para você alguns parâmetros para você montar a sua equação de chuva, né? É uma sugestão bacana, né? Tem o software GAN IDF também, que você faz o download da série histórica de chuva direto da ANA e sobe no GAN, ele te apresenta uma equação também IDF, né? Então, existem algumas formas, né, de a gente chegar nessa equação, quando nós não temos, né, na própria cidade, e quando a gente já tem na região, né, ela é amplamente utilizada para a gente trabalhar com obras aí de pequeno porte, principalmente, tá? Essa equação em si, IDF, a gente vai ter que ter em mãos a duração da chuva, que vai ser igual ao tempo de concentração, se utilizarmos o método racional, né? E vamos ter que ter em mãos também o tempo de retorno, que é justamente o nosso tema aqui de hoje, ok? Bom, o ponto 4 aqui é uma definição da frequência média, né? Então, o que seria essa frequência média? Seria o inverso do tempo de retorno, tá? Então, aqui eu tenho F como frequência, TR como tempo de retorno. Se eu adoto aqui 10 anos de tempo de retorno, tá? A minha frequência é 0,1, ou seja, é como se ela falasse assim, é uma chance em 10 disso aqui acontecer, tá? Uma chance em 10, tá? Se eu trabalho aqui com um tempo de retorno de 100 anos, aí obviamente a frequência vai para 0,01, né? Uma chance em 100, ok? Então, o nosso tempo de retorno vai ser inversamente aqui proporcional à nossa frequência e vice-versa, tá? Bom, visto isso, pessoal, o que a gente começa a entender, então? Bom, se eu trabalho com um tempo de retorno, né, de 100 anos, ok? De 100 anos, eu posso entender o seguinte, que existe uma chance, sim, né, uma chance real, de acontecer um evento, né, que supere o meu evento de projeto, ou pelo menos seja igual, né, seja igual ao meu evento de projeto. Há essa chance, primeiro ponto, tá? Não quer dizer que não vai acontecer nos primeiros 100 anos. Não, há uma chance de acontecer sim, inclusive nesse primeiro ano. Há uma chance, tá? Só que há uma chance de 1% de acontecer no primeiro ano. Então, é uma chance pequena, sim. Mas a chance pequena é diferente de não haver chance, né? Então, assim, há uma chance de 1% de acontecer um evento igual ou superior, né, ao meu de projeto aqui nesse primeiro ano. E, obviamente, a maior parcela ali, 99% de chance de não acontecer, ok. Mas temos já uma visão um pouco diferente, né? Daquela visão de tentar garantir, né, de prever o futuro. Né? Não, vai passar 100 anos, aí depois de 100 anos e um dia, aí vai ter um evento. Não, não é assim. Né? Então, estamos trabalhando aqui com um risco atrelado desse evento acontecer, ok? Então, aqui nós temos um tempo de retorno que é o inverso da probabilidade. Né? Então, se a gente tiver aqui um tempo de retorno de 100 anos, né, 1% de chance de acontecer no primeiro ano, ok? Bom, beleza. Então, avançando aqui, nós temos aqui sempre esses eventos atrelados a um risco, né? Então, falando de risco, nós temos uma equação aqui para calcular o risco de ocorrência, né, ao longo da vida útil aqui do nosso projeto, do nosso dispositivo, do nosso sistema de drenagem, tá? Então, como que funciona? Bom, primeiro eu tenho a equação aqui em cima, que vai ser o risco igual a 1 menos frequência elevado a N. E N de navio é a nossa vida útil na nossa obra, ok? Então, imagine o seguinte, imagine que eu estou trabalhando ainda aqui ó, com um TR de 10 anos, né? Está aqui TR de 10 anos. A minha frequência é o inverso do TR, então vai ser 0,1, ok? E a vida útil da minha obra vai ser de 50 anos, por exemplo, tá? Se eu tenho esse cenário aqui, pessoal, TR de 10 anos,
vida útil 50 anos, frequência de 0,10, o risco, tá? O risco de ocorrência de um evento igual ou superior ao meu evento de projeto, tá? O risco para isso acontecer é de 99%, tá? 99% ao longo aqui da nossa vida útil de 50 anos, ok? Então, pessoal, é um risco assim, quase certeiro, né? É aquela coisa, quase certeza, né? Que vai acontecer pelo menos uma vez esse evento aí ao longo dos 50 anos, né? 99% de chance. Ainda que está meio arredondado aqui, ó, mas é 99,5% aqui ainda, né? Mais arredondando. Então, para esse cenário, um TR de 10 anos, vida útil de 50 anos da obra, uma frequência de 0,10, né? O risco de ocorrência de um evento igual ou superior ao nosso de projeto ao longo da vida útil é muito grande, é quase que certeza. É certeza? Não é certeza. A gente não tem essas certezas na ideologia. A gente tem as probabilidades. Então, aqui é 99% de chance de acontecer pelo menos uma vez, né? E a real é que pode acontecer várias vezes, tá? Ao longo desse período aqui de 50 anos, tá? Ah, não, mas a minha vida útil é para 10 anos. Ok, então o risco já cai, né? O risco cai para 65%. Ah, minha vida útil é para 5 anos, cai para 41%, tá? Minha vida útil é para 100 anos. Bom, aí vamos colocar assim, pela probabilidade, né, 100% de chance, né? Então, pessoal, aqui a gente tem, né, como avaliar, né, esse risco atrelado, né, à nossa vida útil e o nosso tempo de retorno, ambos aqui medidos em anos, ok? Bom, beleza. Então, alguns destaques aqui a serem feitos, né, dentro dessa visão. O primeiro destaque é, como eu disse no começo, toda intervenção aqui humana vai estar sujeita a um risco de falha. Tá? Não tem como a gente garantir 100% de segurança em qualquer dispositivo, tá? Desde vertedores até sarjetinhas, tá? Então, assim, todos os dispositivos vão estar dentro de um guarda-chuva ali de risco de falha, tá? Pode acontecer essa falha, tá? É uma chance maior ou menor para acontecer, mas não tem como impedir, a gente não tem esse poder, ok? Aqui no item 5.2, aqui a gente tem um risco, né, elevado, 99% de chance de acontecer um evento igual ou superior, né? Então, assim, o risco tá elevado, é quase que uma certeza, não dá para ter certeza, mas é quase que uma certeza que vai acontecer esse risco, esse evento, né, igual ou superior ao longo ali da vida útil de 50 anos, tá? E aí fica aquela pergunta no ar, né? Qual o risco, então, que a gente deve adotar, né? Bom, tem uma determinada obra, um determinado projeto, né, seja de micro, de macro, né, eu calculo o risco, mas qual o risco ali que eu posso encarar, né? E aí o que acontece, pessoal? Quando a gente avalia a questão do risco, fica muito claro o seguinte, tá? Quando a gente vai dimensionar algo, desenvolver algum trabalho para ter um risco muito baixo, né, maior vai ser o custo daquela obra, ok? Quando a gente se expõe a um risco maior, a gente aceita um risco maior, menor vai ser o custo daquela obra. Então percebam que tem uma balança, né? Quanto maior o risco, menor o custo. Quanto menor o risco, maior o custo, né? Vice-versa, ok? Isso daí, pessoal, não só para esse caso aqui, né, de ideologia, né, de tempo de retorno, mas meio que para quase tudo na vida, assim, né? Quem investe, por exemplo, quem trabalha com investimentos, sabe que investimento em renda fixa, né, Tesouro Selic, CDBs, LCIs e tal, tem um risco menor, né? Tem um risco menor, mas a rentabilidade também ali não é tão alta, né? Não é tão alta. Quando você se expõe, né, ao risco, né, começa a investir em bolsa, criptomoedas, né, índices da bolsa, fundo imobiliário, né? Então, você tem um risco maior, mas você pode ter um retorno maior também, né? Então, e você pode também, né, ter uma perda maior ali do seu patrimônio. Então, o risco sempre vai estar atrelado ali ao custo, né? Na obra que não é diferente,
tá? Então, essa pergunta de qual risco adotar, né, esse balanceamento de risco e custo, ele é muito difícil de se fazer na prática, tá? Essa que é a real. Inclusive, no próprio manual aqui da Prefeitura de São Paulo, né, eles citam, né, que, bom, para desenvolver um estudo nessa linha, né, seria um estudo muito demorado, né, muito demorado, e ainda com chances muito claras assim de não ter um resultado muito assim preciso, né? Então é um negócio que não tem uma resposta exata para isso, tá? Não tem uma resposta exata para isso, tá? Mas o interessante é a gente enxergar esses parâmetros, o que são esses parâmetros, esses conceitos, essas definições, para que a gente tenha mais clareza, né, para adotar ali o nosso tempo de retorno segundo as orientações ali de cada órgão, né? Então é importante que a gente tenha essa clareza por trás desse processo. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico demonstrativo, né? Imagine que a gente tem aí vamos pensar uma bacia hipotética e tal, né? E a gente calcula aqui a vazão, né, de projeto, a vazão de pico, ok? Dessa bacia, que no caso aqui as vazões estão listadas no eixo vertical aqui da esquerda, ok? Que vai de 120 até 280. No eixo horizontal aqui a gente tem os nossos tempos de retorno e as nossas curvas que representam durações aqui específicas de chuva. 4 horas, 12 horas, 8 horas, 24 horas, assim vai. Então, pessoal, o que a gente consegue notar aqui? Ó? Se eu for pegar aqui uma setinha, ó, imagine que a gente vai ter um tempo de retorno de 10 anos, tá? 10 anos a gente teria aqui, basicamente, uma vazão de, vamos chutar uns 175, né? Vou colocar uma outra cor aqui. Vou colocar esse azul aqui. Vou colocar também mais espesso para ficar mais fácil de ver. Então aqui 175 mais ou menos de vazão, tá? Isso aqui para um TR de 10 anos. Se eu dobrar o meu TR aqui na adoção, se eu for trabalhar com um TR de 20 anos, tá? Eu já teria uma vazão aqui, ó, próximo de 210, tá? Então de 175 vai para 210. Se eu dobrar de novo aqui o meu TR, trabalhar com 40 anos, ele vai parar lá na casa do 235, mais ou menos, né, de vazão. Então perceba que o risco e custo estão atrelados, né? Por quê? Se eu aumento aqui a adoção do tempo de retorno, obviamente eu vou aumentar a minha vazão de pico do projeto, tá? Então aqui eu estou aumentando o tempo de retorno, estou aumentando as vazões de pico aqui do meu projeto. Isso aqui eu estou olhando só para a minha duração de 4 horas, né? Se eu aumento a vazão de pico, o que vai acontecer? Aquela seção, né, por exemplo, de um canal, né, que suportava uma vazão X aqui para um TR, quando eu aumento o TR, faço uma análise de novo da vazão, essa nova vazão vai ser maior e pode ser que aquele canal não suporte mais e vai precisar de uma calha maior, de uma seção transversal maior. Se eu aumentei de novo o tempo de retorno, vai aumentar de novo a vazão de cálculo, né, de projeto, então a minha seção de projeto também tende a ficar cada vez maior conforme eu vou aumentando o tempo de retorno. Então, não dá para a gente sair chutando um tempo de retorno extremamente alto, visando só a segurança, né, que traria esse conforto aí para nós, né, porque acaba que se torna ali inviável muitas vezes, né, os dispositivos ao longo do nosso sistema de drenagem. Tá? Então, não tem como a gente chutar lá nas alturas, né, visando só a questão do risco, né, mas a gente tem que olhar também o custo-benefício, né, e a viabilidade econômica. Né? Bom, dito isto, nós temos então aqui uma outra tabela que mostra o seguinte, ó, nessa primeira coluna, nós temos aqui o tempo de retorno, né, então vários tempos de retorno, de 2 até 500 anos, e nas outras colunas aqui, a gente tem a vida útil da obra aqui em cima, ó, de 2 até 100 anos. E nos retângulos brancos, a gente tem os riscos atrelados. Tá? Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui um retângulo. Imagine que o meu TR é de 2 anos, tá?
e a minha vida útil da obra é de 100 anos. O que, que vai acontecer? Ó? Vou pegar aqui, ó, esse retângulo primeiro, pegar ele aqui. Então, eu tenho aqui tempo de retorno de 2 anos, né? E a nossa vida útil aqui é de 100 anos. Então, o risco para acontecer, vou colocar aqui em cima, o risco para acontecer um evento igual ou superior ao meu projeto com TR de 2 anos é de 99,9% de chance. Quase certeza que vai acontecer um evento maior aqui ao longo dos meus 100 anos, tá? Em contrapartida, se eu for trabalhar aqui, né, com uma vida útil aqui de 2 anos, né, essa chance aqui já cai, né, 25%. Tá? Ou seja, se eu adotei um TR de 2 anos e eu vou ter uma vida útil aqui de 2 anos também da minha obra, eu tenho 75% de chance de acontecer um evento igual ou superior ao longo desses 2 anos aqui, ó. Tá? Evento superior ou igual ao meu de projeto. Ok? Quando eu pego aqui o meu tempo de retorno e tenho uma adoção lá gigante de 500 anos, olha só o que acontece. 500 anos, né, de tempo de retorno para uma obra que vai ter uma vida útil de 2 anos, o risco para acontecer algum evento igual ou superior ao de projeto nesses 2 anos aqui de vida útil da obra é bem pequeno, é 0,4%, né, 0,4%, bem pequenininho, tá? Mesmo se eu tivesse aqui uma obra aqui projetada para 100 anos, ó, o risco ainda aqui seria de 18%, né? De 18%. Porque o meu TR adotado é de 500 anos, né? De 500 anos, tá? Então, perceba que nós temos essa relação de risco muito atrelada, né, intrinsecamente atrelado ao nosso tempo aqui, a nossa vida útil da obra e ao nosso tempo de retorno adotado na nossa chuva de projeto, certo? Bom, visto isso aqui então, pessoal, nós temos uma tabela, né, que é recomendada. Essas tabelas de tempo de retorno você vai encontrar aí a rodo, tá? Qualquer manual de drenagem vai ter. Manual do DAE vai ter, mais voltado para macro, né, obviamente, né? Manual da Sudecap, manual do Rio Águas, manual do INEA, manual do Paraná, manual de São Paulo, manual da DASA e do DENIT, todos vão ter, né, a sua respectiva tabela aí de tempo de retorno como sugestão aí, né, ou muitas vezes com uma certa exigência mesmo, né, para você adotar no projeto. Então aqui, por exemplo, nós temos essa tabela aqui da Prefeitura de São Paulo, onde nós temos os tempos de retorno, né, divididos aqui por tipo de obra, ok? Por tipo de obra. Como assim? Por exemplo, microdrenagem, tá? Que subentende-se ali a parte de drenagem com sarjeta, drenagem com boca coletora, rede de drenagem. Então, a nossa microdrenagem, variando ali de tempo de retorno de 2 a 10 anos, ok? Microdrenagem de 2 a 10 anos, tá? Mas por que? Não é importante ter um tempo de retorno alto, porque eu não quero que alague a rua e tal. Sim, tá, pessoal? Num cenário perfeito, né? A gente não quer falha nenhuma, essa aqui é a real, né? A gente não quer que tenha nenhuma falha no nosso sistema que a gente está projetando. Mas como a gente está vendo aqui, tudo envolve risco e custo. Né? Então, obviamente, o dano, né, que poderia ser causado, por exemplo, quando você tem um alagamento, né, como está aqui, numa área de hospital, né, numa área de bombeiro, né, numa área de polícia, de centro de emergência, ou o risco, o dano que você teria com uma ruptura de uma barragem, né, que a gente sabe muito bem o dano que causa, né? Então, os danos são muito maiores do que muitas vezes você ter parcialmente ali a rua, né, com poças alagadas, a sarjeta não deu conta, né, então alagou um pouco a parte central da rua, né, então, aquela coisa, ninguém quer esse cenário, obviamente, tá, mas existe uma diferença nesses danos, tá, e o que os órgãos tentam equalizar é justamente isso, né, então por isso que a microdrenagem, ela acaba sendo submetida a um tempo de retorno aqui menor, de 2 a 10 anos.
A macrodrenagem, né, já estamos falando aí de canais, de reservatórios, né? Então são estruturas maiores que, se falharem também, geram danos maiores, já são indicados aí de 25 a 50 anos, tá? Se você for pegar outros manuais, até do DAE, ele vai indicar 100 anos também. Então, há alterações de acordo com a sua referência, né? Mas, via de regra, vai ser em torno desses valores aqui. Quando a gente tem, numa área urbana, grandes corredores de tráfego e áreas vitais para a cidade, de acesso à cidade, aí o TR já passa para 100 anos, tá? Tempo de retorno já passa a indicação aqui de adoção para 100 anos. Onde você tem áreas, né, de uso estratégico na cidade, como hospitais, bombeiro, polícia, centro de controle de emergência, etc., né, essas áreas, em específico, é recomendado pela própria prefeitura um TR de 500 anos, tá? Então, perceba que são áreas estratégicas para a cidade, né? Caso elas sofram algum tipo de alagamento, o dano ali poderia ser maior, né, para a cidade, então aí o TR também de 500 anos. E quando há risco de perda de vida humana, né, no mínimo também ali 100 anos, tá? Então essas são as recomendações aqui do próprio manual aqui da Prefeitura de São Paulo, né? Se você for utilizar outros manuais, vão ter algumas pequenas diferenças, mas nada muito gritante, tá? Então, destacando, né, pessoal, se a gente for trabalhar na microdrenagem em si, né, simples ali, vai variar de 2 a 10 anos, né, para a gente calcular, então, a nossa vazão de projeto, e com essa vazão de projeto, calcular, então, dimensionar, né, no caso, os nossos dispositivos, como sarjeta, boca coletora, rede de drenagem, dissipador de energia, etc, 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 tá? Bom, pessoal, essa planilhinha, essa folha aqui de resumo, né, que está no formato de planilhinha, a gente vai deixar na plataforma sobre as águas, tá? Então, é a nossa plataforma de capacitação profissional, tá? Não sei se todo mundo que está assistindo aí já conhece, né, já viu aqui a plataforma, mas é uma plataforma que nós temos aqui uma sequência de treinamentos organizados aqui, sequenciados, justamente para que os alunos consigam se desenvolver nessa área, tá? Nós temos aqui um módulo de Seja Bem-vindo, né, onde a gente apresenta a plataforma, os recursos, etc, etc. Nós temos aqui um treinamento que é uma extensão universitária reconhecido pelo MEC, né, de Hidrologia Básica, uma outra extensão de Open Phone, uma extensão de drenagem urbana, uma extensão de macrodrenagem. Temos aqui cursos também de modelagem no REC HMS, ArcGIS e QGIS, né? Então, o geoprocessamento aplicado na área de águas, REC-RAS, né? Um treinamento aqui de Civil 3D para drenagem rodoviária. Temos diversas planilhas aqui disponíveis para os alunos, um programa de mentoria, lives aqui, VIPs, né, que a gente deixa para os alunos, podcast, e também a nossa biblioteca aqui com diversos materiais disponíveis para download, tá? Então, essa aqui é a nossa plataforma sobre as águas. A gente vai subir, então, nessa aba de planilhas, né? Essa nova planilha da aula de hoje, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha ficado claro aí para vocês a questão do tempo de retorno, né? Um pouquinho dos porquês das coisas, o que são, né, esses parâmetros, né? O risco, a frequência, o tempo de retorno. Então, tudo isso para ficar bem claro aí conceitualmente para vocês, né? E também as referências ali que nós temos de valores de tempo de retorno, né, atreladas ao tipo de obra, para que a gente consiga acertar nessa adoção, né, de tempo de retorno, porque se a gente erra já no tempo de retorno, a gente erra na nossa intensidade de chuva, já erra na vazão e erra no dimensionamento. Então, vira um efeito dominó, uma bola de neve. Então, a gente tem que começar realmente aí com o pé direito, né, sabendo bem o que é o tempo de retorno, sabendo como adotar corretamente, quais são os valores, quais são as faixas, né, que os órgãos aí direcionam a gente também, ok? Então, pessoal, é isso. Agradeço aí a atenção de vocês. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo aí, para que o YouTube compartilhe cada vez mais esse material e chegue aí para demais engenheiros, técnicos, estudantes, tá bom? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos que já têm interesse nessa área, já atuam nessa área ou estão buscando atuar nessa área, tá? E se inscreva no canal para você estar por dentro de todas as novidades. A gente posta vídeo aqui, né, falando de novo diariamente aqui no canal,
para você estar aí cada vez mais familiarizado com a drenagem urbana, dominando a drenagem urbana, dominando ali o processo de modelagem, de cálculo, dimensionamento, estudo hidráulico, estudo hidrológico, tá bom? Então, tudo isso você vai encontrar aqui no canal. Garanta aí a sua inscrição. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus, grande abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.